I need to go home. You serious? Online. I'm not lying. I need to go. I need to work. Go home and finish to eat. Eat me first. Saúde. Galo maluco aqui. A gente vai experimentar. Esse galo tá fome, eu tô rachando. Não dá. Pera aí, deixa eu voltar aqui, pelo amor de Deus. Saúde crap, família. Estamos de volta. Será que deixaremos de ser o guia do mochileiro desempregado para virarmos o guia das massagens eróticas? Continuamos aqui em Pattaya, a cidade que foi de Vila dos Pescadores a capital mundial da massagem com final feliz. Aqui, dependendo da porta que você abra, ou você ganha uma terapia milenar, ou então uma mãozinha extra ali com brincadeiras gostosas. Hoje nós vamos descobrir o verdadeiro toque tailandês e como um simples alongamento se tornou uma das indústrias mais rentáveis e moralmente flexíveis do país. Nossa missão vai ser bem simples, vai ser em formato de pesquisa de campo. A gente vai experimentar a verdadeira massagem tailandesa e também, por que não, já que estamos aqui, né? Quando aroma, vai comer omani. Vamos experimentar uma massagem um pouquinho mais sugestiva. E para finalizar, fazer um guia aí, um guia para meninos bons que procuram finais felizes. Ou pelo menos não se arrependerem disso. Bora lá, vem comigo! Mas antes de começar o vídeo propriamente dito, quero agradecer a todos aí. No vídeo passado nós éramos 23, agora somos 266. Muito obrigado, galera, vocês são demais. E agora eu tenho que fazer um mendigo de like também, né? O canal tá crescendo, a gente precisa de like, a gente precisa de comentário e a gente precisa de inscrição. Se você não for inscrito, se inscreve aí. Deixa um comentário do que você gostou, do que você não gostou também é válido, tudo é válido aqui, voz do povo é a voz de Deus. E bora pro vídeo. Agora a gente vai atrás da nossa massagem tailandesa, a original mesmo, a autêntica. E não é aquela que a gente encontra no neon colorido, com a tiazinha que chama a gente de Hamilton Man na frente do salão. No Ad Thai ela é uma arte milenar, focada na cura e na troca de energia. E foi, Dogo? Cachorro. Mas, voltando ao ponto que interessa, lá em Bangkok, no Wat Po, eles têm uma escola e os monges ensinam essa técnica há vários e vários séculos. Lá você não vai encontrar um perfuminho adocicado, o decote admirável e também não vai rolar uma promessa de final feliz, né? A experiência é realmente outra. Você vai sentir um pouco de dor, um pouco de desconforto, vai ser, como eu posso dizer, um jiu-jitsu espiritual ali. Você vai ser dobrado em umas 47 posições diferentes, mas no final você vai sair feliz porque você não se machucou, você ainda tá vivo. Vamos lá, vamos achar um spa aqui pra fazer. Mas antes eu preciso saber onde é que eu tô andando no meio do nada aqui. Hello, good afternoon. Do you have the Thai massage, the Nuaj Thai? The one, the what's the other one that you twisted everyone? Oil. Is the Oil. this one? Thai. This Thai. Yeah. Oil or Thai? No, this one. This one is the yeah. This one is down the twisted and all it. Thai ประสาท Yeah. It's 1 hour? Yes. That's a lot of time for but that's okay. Do you mind if I record or no? Do you mind if I take a video for the Fine. video You want me or not? Okay. for the massage? Do you want me? Do you mind if I take a video Yeah. doing the massage? That's okay. Perfect. Yeah, let's do it. The Thai one. Yeah. Thai. Thai. Yeah. Põe o rápido aqui para tirar o suor. E o cheiro raiz tem mordida de bad bug. Se você for raiz mesmo, em algum momento você vai ser devorado por bad bugs. Não tem como.
Fica em roça, só tranqueiros. Fui. E perguntei se podia gravar, falaram que podia, mas quando eu cheguei lá não deixaram não, né? Mas até que foi bom, porque a humilhação foi grande, hein? Nossa, dolorido, hein? Muito dolorido. Tomei chave de tornozelo, chave de joelho, tomei omoplata ali, pata de vaca. Na pata de vaca eu bati na mesa ali 3 vezes, falei, perdi, você ganhou o dia. Tá bom. Nossa, teve uma hora ali que parecia um frango assado invertido. A mulher tava em cima de mim, pisando nas minhas coxas. Meu joelho tava travado no meio das coxas dela, minha mão pra trás. E ela vinha vindo pra frente assim, ia dobrando meu joelho. Eu falei, nossa, vai estourar, velho, vai estourar meu colateral lateral aqui. Doeu demais, você é louco. E aí ela rachava, né, porque ela via que eu tava morrendo de dor. Ela ficava rachando lá. Então, se você for masoquista, pode ser uma excelente opção pra você. Mas eu não curti muito não. Foi meio forte. E antes de se tornar a capital do entretenimento adulto, Pattaya era só um vilarejo de pescadores. Tudo começou a mudar na Guerra do Vietnã, quando os americanos usaram a Tailândia como a base de descanso deles. E aí, junto um monte de homem, com dinheiro, sem ter muito o que fazer, nascia a indústria da massagem, né? Mas alguns historiadores, eles dizem que as raízes vieram um pouco antes. Foi na Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses invadiram a Tailândia. Se você pensa que os japoneses sempre foram bonzinhos, quietinhos, na deles, repense. Na Segunda Guerra Mundial, os bichos tocaram o terror aqui na Ásia. Se você pesquisar, você vai ver. Só desgraça, só. E... Ó, tiazinha. Vou jogar uma moedinha ali na barriga do Buda. Não parece ser muito fácil, não. Depois eu vou tentar uma lá. E com relação às mulheres, por que elas optam por essa vida? Uma das respostas pode estar aqui, na religião. Algumas vertentes do budismo, elas colocam as mulheres como um tipo de cidadão de segunda classe, abaixo dos homens. E aqui na Tailândia, 90% da população é adepta do budismo Theravada. No budismo, as crenças são fundamentadas em renascimento, no karma e no nirvana. Se você nasce com dinheiro, saúde, posses, você teria tido um bom karma. Ou seja, você fez boas ações na vida passada e estaria mais próximo do nirvana, que seria o último estágio espiritual. Já se você nasce doente, nasce pobre ou nasce mulher, você teria cometido coisas erradas e por isso você estaria relegado a ser de segunda classe. A hierarquia funciona mais ou menos da seguinte forma. Primeiro são os monges, depois vem os homens, daí as mulheres, depois vem os doentes, depois os pobres e por último os animais. Então, como as mulheres não podem ser monges nas vertentes mais conservadoras do budismo, o que elas fazem para ter um pouco mais de mérito espiritual? Elas são responsáveis financeiramente pela família. Então, por isso que aqui a sociedade na Tailândia é bem mais tolerante à prostituição, porque muitas das vezes essas mulheres que são as que têm mais renda em toda a família. Vamos ver se eu tô bom de mira aqui. Não sei nem se eu tenho moeda, né? Tenho 3 baixos. Será que eu acerto? O bico do Buda? Definitivamente não. Eu joguei no Donation Box aí. E antes de vir para a Austrália na segunda vez, eu esfreguei a bola do touro para ter prosperidade. Agora eu vou esfregar o gongão aqui para ter um pouco de iluminação espiritual. Mas e aí? A prostituição é liberada na Tailândia? Por incrível que pareça, muito pelo contrário. Ela é ilegal desde 1996. E como vocês podem ver, os guardinhas estão sempre fazendo ronda aqui pela rua da praia, fazendo batida surpresa no salão de massagem, mas eles nunca encontram nenhuma evidência de prostituição. Lá em São Paulo, os PMs são chamados de Steve. Aqui eu acho que eles também são chamados de Steve, mas Steve Wonder.
brincadeiras à parte, é porque realmente a indústria do entretenimento traz muito dinheiro para a Tailândia. E ela anda de mão dada com a indústria do turismo. Então mexer com essas coisas é bem complicado. E também tem um outro problema, né? Nem só de prazer vive essa indústria. Tem muito custo humano também. Rola tráfico humano, a galera vem do Camboja, do Mianmar, do Laos. Aí eles vêm tudo pra cá. Porque eles são convencidos a vir e arrumar emprego, tipo, proposta decente para trabalhar como massagista mesmo. Só que o que acontece? Eles fornecem o pagamento para você vir o inicial, só que aí depois você tem que pagar tudo de volta com juros, né? Então eles acabam fazendo que as pessoas sejam coagidas a fazer programa em vez de só massagem, para conseguir pagar as coisas. Se só isso não fazer você mudar de ideia, de querer ir atrás das massagens de final feliz, lembre-se que cada parceiro sexual que você tem é um bilhetinho a mais que você adquire na loteria das ISTs, né? E quanto mais bilhetinhos, uma hora você é premiado. Tem doença que é fácil de tratar, mas tem outras que são bem mais difíceis, né? Então, use sempre preservativo e se for vir pra cá pra virar um degenerado, faça uso da PrEP também, né? Mas aí você vai falar, você tá falando de tática pro pessoal fazer turismo sexual. A realidade é que, velho, as pessoas vão fazer o que elas quiserem fazer, né? E se tratando de saúde pública, o importante é diminuição de danos. Então, seja consciente se você for vir pra cá pra fazer essas coisas. E mãe, se você estiver assistindo, a partir de agora, todas as experiências foram de um amigo meu. Então você tá afim de saber como funcionam as massagens diferenciadas aqui na Tailândia, né? Obviamente que massagem diferenciada não é um termo oficial. Você não vai ver escrito em uma placa na lojinha ali, massagem no falo por 500 baht. É tudo mais implícito, mas todo mundo sabe o que as pessoas querem dizer quando elas falam em massagem especial. É aquela massagem que é mais sensual, que tem uma mãozinha boba ali no final, pode ser uma massagem corpo a corpo ou até os finalmente. Tudo vai depender do spa, do preço e do esquema que foi negociado. Nem todo salão de massagem oferece esse tipo de serviço. Alguns são legítimos, outros são lugares de família. Você não pode chegar lá e dizer, ei, vocês usam uma mão boba por aqui? Não é assim que funciona. Vão te expulsar do lugar. E como você faz para encontrar um salão desse? Eu poderia dizer que seria uma missão difícil, que seria tudo às escuras, você tem que conhecer um cara que conhece um outro cara, tipo estilo máfia, mas a verdade é que é muito simples. Pelo menos aqui nos grandes centros, elas estão por todas as partes. E quais são os sinais para você saber qual que é um spa legítimo e qual que é um spa do final feliz ali? Basicamente número 1, as garotas vão estar sentadas ali do lado de fora da loja, elas vão estar com um vestidinho mais curto, uniforme sensual, sem ser aqueles trajes tradicionais de massagem. Elas vão sorrir para você, fazer um contato visual um pouquinho mais paquerador e talvez até te chame de handsome man. Número 2, a maioria das casas de massagem, as legítimas, elas vão ter os preços expostos ali na entrada, bem grande. Você vai conseguir enxergar todo o tipo de serviço que eles oferecem. Já na do final feliz, o menu vai estar mais escondidinho ali, ou elas vão sussurrar no seu ouvido. Número 3. Os centros de massagem tradicionais, eles geralmente têm uma vidraça bem grande na frente. Você vai conseguir enxergar tudo lá dentro, vai ver as pessoas recebendo a massagem, vai ser tudo claro. Agora, se for o contrário, se não for bem iluminado, você não conseguir ver bem lá dentro, aí pode ser onde você queria chegar. Vai ser o salão da massagem do final feliz. Número 4. Se quando você entrar, você vê umas salinhas com cortinas ali, uma luz negra fraca, tiver umas portinhas, aí você já sabe que você está exatamente onde você queria estar, que ali vai ter o final feliz ali para você. Número 5. O clima. Na real, você vai perceber, tem uma energia diferente ali. O massagista vai estar flertando um pouquinho mais, e ela não vai perguntar para você onde dói. Ela vai dar uma olhadinha ali, vai ser algo mais só com um olhar ali, se você quer algo especial. E como tudo nessas ocasiões, se você se comportar bem, não vai precisar pedir nada. Tudo lhe será oferecido. E isso pode não ser somente sobre massagens, ok?
E aqui na Tailândia você vai encontrar dois tipos principais de serviços com o extra. Seria os pequenos salões, que é o que a gente conhece como o happy ending, o final feliz. Eles oferecem a massagem padrão, geralmente ali com óleo. Ao final da sessão tem o serviço sexual que vai ser oferecido. E também tem o soap massage, ou como em tailandês é o apop noa, que essa é a experiência premium. E esse termo significa algo como banho, vapor e massagear. Aqui são grandes estabelecimentos, são lugares que têm mais de 200 quartos. É tipo o Bahamas lá em São Paulo. E quanto custa essa experiência extra? Tudo depende da sua beleza, do seu papo, do tanto que você se conectou com o massagista. Mas, em geral, a massagem legítima ali vai ser de 300 a 800 baht, dependendo do que você escolheu e da quantidade de horas. Já a soap vai ser entre 1.500 a 2.500, variando com o tipo de quarto que você pegou e o tempo. E aí tem os pacotes VIP ali na soap também, que são as salas temáticas, que vai ter jacuzzi, espelho. Aí vai de 3.000 ao infinito. Você pode gastar o seu salário inteiro em um dia, se você quiser. Quando as coisas partem para o extra, você negocia diretamente com a massagista. Uma gorjeta para o happy ending ali na finalzinho com a mão seria entre 500 e 1.000 baht. E o serviço completo pode variar de 1.500 a 3.000 bahts extras. E obviamente que negocie tudo antes. Você pergunta claramente o que vai estar incluído, o que vai acontecer, e se na hora do preço disserem depende de você, desconfia, porque depois vai ficar bem mais caro. E agora a gente precisa falar sobre o elefante na sala, ou melhor dizendo, a tromba do elefante. É, meus amigos, chegou a hora de falar das catois, também conhecida como ladyboys. E a pergunta que todo turista faz, geralmente depois de algumas cervejinhas e decisões questionáveis, é: mas e aí, dá pra ser enganado por um ladyboy? Olha, até que dá, mas é bem mais difícil do que você imagina. A população de transgênero aqui na Tailândia está em torno de 315 mil pessoas, e a população total está em 71 milhões. Só aí já diminui bastante as suas chances. E aquelas perfeitas que você vê no Instagram, rostinho de anjo, cintura de cavaco, pelinha de pêssego, então, filtro e Photoshop. Na vida real, a maioria você percebe de longe. Algumas quando você chega mais perto, outras quando elas abrem a boca. E, bom, vai ter aquelas que talvez você nunca descubra. Mas se for bom, qual o problema, né? Todo videogame precisa de um bom joystick. E o jeito de evitar confusão é bem simples. Perguntar. Aqui não é ofensa. A sociedade tailandesa ela é bem tranquila com esse assunto. Tem um ou outro setor mais conservador, mas no geral, ladyboy é cultura pop por aqui. Se você for mais tímido, também tem o modo detetivão, né? Você pode olhar a altura, as mãos, os pés, quadris. Só que nada é 100% garantido, né? Então, às vezes você pode ser surpreendido. Remember? I do remember. When you kept. Because I was going on. When you wanna have. I need to go home. You serious? Online. I'm not lying. I need to go. I need to work. Where you go? Go home. You tell me tomorrow. Tomorrow. Not tomorrow. I'm waiting you now. Hey, tomorrow. มาดูฟุตบอลทัวร์เลนบาร์ No ฟุตบอลทัวร์เลนบาร์ you cannot go No, I need to go. you see and I have customer I need to work. No I lock you I love you too, but I need to work. As meninas já até deram um apelido pra mim por aqui, que eu passo todo dia pra ir jantar. Elas brincam tudo e oferecem a massagem. Eu sempre falo, não, tô ocupado hoje não dá. Tá tarde, tô atrasado. Amanhã eu volto. Virei o Mr. Tomorrow. But not tonight. Tonight I'm down for some macho, mate. Let's go. Hey, good evening. Hello. cannot go Hoje não! Hoje não! I need to go home. Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! I should you massage Maybe No I like tomorrow. you I should you ฟุตบอลทัวร์เลนบาร์ 1 hour Okay. 1 hour's too much. I'm too late. Okay No not too late I still need to go home. I still need to eat. eat me first Where are you from From Brazil. ฮะ Brazil. คาราโชอ๋อบราซิล What's Calachó?
Where's Where you from? From Brazil. Russia. Brazil. Brazil. Again. Brazil. Okay. Hello, Brazil. Good. 1 hour. Let's do 200 something. baht. I go with and then I come back. No, Boss, I lock you cannot go. I'm hungry. Eat me first. Don't worry. Inside I have water and cookie. Cookies, Yeah. good cookies. Yeah. I don't know, I need to I'll come back. I'll eat first and then I'll come back. Okay? Boss, I lock you แล้ว I shoot you. I shoot you. No, you have some man you cannot go. No, I'm just gonna eat first and then I'll come back. Boss. Yeah, serious. You're gonna be here until 8 o'clock, 9 o'clock? I'll be back. I'm gonna eat and I'll be back. Então, no final aí, me confrontei com o dilema do bonde, ou enganava a massagista e filmava ela escondido, ou então eu combinava uma ceninha com ela, ceninha de final feliz ali, e enganava vocês. Obviamente que a primeira opção não ia acontecer nunca, eu jamais filmaria alguém nessas situações. Sobrou a segunda. Eu combinei com ela ali para dar uma enganada, mas aí eu pensei, pra quê, né? Fuzil? Não tem necessidade. Daí esse vídeo dá, sei lá, 20 mil. Eu faço fazer alguma coisa para dar 50, depois 100, 500 mil, 1 milhão. É insustentável, né? Então, em vez de decidir o mal menor, eu decidi parar o bonde. Não menti pra ninguém e vim abrir o jogo aqui com vocês. Moral da história, não nasci pra ser picareta, né? Nunca seria um Pablo Marcel. Uma pena, né? Porque dá bastante dinheiro essas coisas. Agora eu vou fazer aqui um negocinho para não cair. Isso. É isso aí, né? Aparentemente, no YouTube para crescer rápido, ou você mente bem, ou você massageia o algoritmo. E a gente vai de massagem, né? Já estamos aqui no paraíso da massagem, por que não? E no final das contas, a Tailândia é só um espelho. Reflete o que cada um traz por dentro. Quem busca paz, encontra os templos. Quem busca prazer, encontra as massagens. E você? Qual é a sua procura?